uma das coisas que mais precisa se aprender, as mulheres da quebrada, elas são fênix. Para mim, essa é a maior definição. Que ressurge das cinzas, independente de onde você está, independente de onde você esteve, independente de onde você chegou, do buraco mais fundo ela consegue ressurgir. E ressurgir numa força gigante. Não é só você voltar para o mundo, é você ressurgir e fazer diferente, que é isso que a gente faz todos os dias. Então, das lições, eu acho que essa é a maior, é você não deixar, apesar da situação, não deixar se abater. É você poder, e ainda dentro de um contexto dos piores que seja, olhar com outros olhos e falar, cara, tem solução. E é isso que se faz todos os dias. É você olhar e falar assim, mano, o ônibus está lotado. Ah, mas eu vou batendo papo. Então, você fazer dos desafios algo que seja interessante para você, sabe? Então, é você enxergar que as barreiras estão aí, que às vezes elas precisam ser quebradas, mas às vezes elas precisam só se encontrar, sabe? Você encontrar algo que seja interessante para você e dentro de um contexto totalmente ruim, você fala assim, meu, eu consigo ainda tirar uma lição daqui, ou não, ainda consigo vivenciar isso aqui de uma maneira muito boa. E a mulher é isso, assim, a mulher é todas essas facetas de ser humano que se pode ter dentro de uma pessoa. Ela é sensibilidade, ela é amor, ela é carinho, ela é correria, ela é guerreira, ela é força, ela é dedicação, ela é tudo que a gente pode enxergar de bom e às vezes nem tão bom dentro de uma pessoa, mas que ela faz o melhor dela independente de onde que ela estiver. Olha, eu sou suspeita em falar, porque eu aprendi muito com as mulheres da quebrada, eu venho daqui, né? Mas tem uma coisa que é interessante, é que quando eu comecei a sair da adolescência para a fase adulta, eu comecei a entender um pouco mais sobre feminismo. E aí eu fiquei muito brava com a minha avó. Acho que ela era a pessoa que eu não queria mais conversar. Eu falei, eu tô muito brava com isso. Porque minha avó vinha com os assuntos desde pequena que eu tinha que casar e que eu tinha que ser a noiva perfeita e que eu tinha que ser a mulher perfeita e que eu tinha que colocar comida no prato. Ah, tá aí onde eu fico. Por que ele não vai colocar comida no meu prato? E eu fiquei muito brava com minha avó. E eu não conseguia entender. Por que ela me falava isso se o que eu aprendi era certo? Que a mulher não pode ser submissa de ninguém, que a mulher tem que estar sempre nessa postura de forte e tem que mandar todo mundo ir para aquele lugar que pensa diferente. E aí depois eu comecei a entender que a minha avó é a real feminista, né? Que é com ela que eu aprendi o feminismo. Porque em momento algum minha avó estava mandando eu ser submissa, mas minha avó estava me ensinando sobre o amor. Minha avó estava ensinando que quando a gente ama, a gente cuida, né? E essa era uma escolha que eu tinha que fazer. Se eu estava amando alguém, se eu queria viver uma vida a dois, eu precisaria entender que exige cuidado, né? E ela sempre disse, não é só a mulher, o homem também. Só que essa parte eu esquecia. E aí, quando eu comecei a olhar isso de perto, e eu comecei a admirar muito minha avó de novo e me senti culpada de ter um dia pensado que eu não queria conversar com ela. Aí eu comecei a entender a força. Minha avó criou 6 filhos. E minha avó sempre arrumada, minha avó sempre linda, minha avó sempre maravilhosa. Eu olho minha avó assim e falo, cara, que mulher é essa? Eu nunca vi minha avó sem saber o que fazer. Ela sempre sabe o que fazer. Ela multiplica tudo que ela toca. Ela faz comida e a comida para todo mundo. Minha avó é a pessoa que mais perdoou na minha vida. Eu falo, cara, eu não perdoava. E minha avó perdoa. Minha avó, eu nunca vi ela jogando fora as pessoas. Eu nunca vi ela julgando as pessoas de não quero mais falar com essa pessoa porque ela é diferente de mim. Ela pode até tentar convencer você a ser igual ao que ela fez. Mas ela não desiste. E ela escuta. Então, eu vejo essa força da minha avó de nunca, com muita simplicidade, falar sobre o que é o amor, com muita simplicidade de falar sobre o que é essa força feminina, sem trazer artigos, sem trazer pontos super uau, que inovador, mas trazendo pontos verdadeiros. Né? Minha avó, quando ela fala, me dá paz. E aí eu pensei, cara, quando eu tô sem lugar para ir, o primeiro lugar que eu quero ir é na casa da minha avó, tomar um café dela e comer a tapioca. Porque quando eu tô com ela me ensina sobre a vida. Minha avó, ela me ensina muito sobre a vida. Minha avó é a típica mulher periférica, sem estudos, né?
extremamente religiosa, mas com um coração gigante, né? Que ensina que a gente precisa colocar o amor acima de qualquer coisa, né? E ensina que a gente, sem o amor, a gente não é nada. E com o amor, já não importa se é homem ou se é mulher, não importa o gênero, não importa. Existe a paz, que é o que todo mundo busca no final. Então, eu acho que existe muito que aprender com as mulheres da periferia, porque elas têm uma coisa incrível, elas se colocam por último para poder acolher todo mundo e sem esperar nada em troca. E o simples fato de amar volta para elas, por isso que elas se tornam tão fortes. Eu conheci também a dona Rita, que também era uma mulher pernambucana que veio para cá com a mesma história, parecida com a minha avó. O que muda é só a religião. Ela é católica e minha avó é evangélica, mas o mesmo perfil, o amor. E a dona Rita fez uma coisa que aqui a gente sempre conta essa história porque é incrível. Ela viu um policial batendo muito no filho dela. Ela tirou o policial de cima e falou: calma, se acalma, vamos lá em casa comer uma tapioca, vamos tomar um café. E o policial foi. E aí mudou totalmente aquela situação, que podia ser de morte, virou uma demonstração de amor. Né? Então, eu, no lugar dela, eu perdoaria, e o perdão, para mim, é muito da mulher, é muito feminino. Então, essas mulheres, ela têm uma força, uma garra, que independente do que aconteça, a tecnologia pode avançar, elas podem não saber ler, mas você olha e você já sabe quem elas são em essência, e ela também. E ela passa isso de geração em geração. Né? Por isso que as mulheres são tão fortes. Aqui eu falo que as mulheres da periferia, especialmente, são muito fortes, porque elas aguentam muita coisa. Muitas aguentam caladas, mas elas são fortes, porque elas continuam. Então, só de estar vivo, você pode ter certeza que elas passaram por muita coisa, e isso já é uma vitória. Uma das coisas que eu mais aprendo com elas é a humildade, porque se você chegar numa senhora daqui da periferia e falar assim, você sabia disso, disso, disso? Ela pode não estar entendendo nada que você está falando. Ela fala, ah, é, minha filha? Sabia não. Então, essa humildade de, mesmo que não interessa o que você está falando, ela ainda abrir espaço para te escutar, é lindo, né? É uma coisa que eu percebi que aos poucos a gente vai perdendo, né? Ah, porque eu já sei disso, isso não é isso. Então, quando você fala, eu retruco, ao invés de entender. Então, essa escuta para compreender é algo muito lindo, é algo que eu aprendo muito com as mulheres aqui.